Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa muito legal, mas também muito especial. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Mas o que é Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? Né? Resumindo, assim, bem grosseiramente, Páscoa quer dizer passar por cima ou passagem, passar. Né? Mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a Páscoa que nós conhecemos hoje? Né? O que isso tem a ver com chocolate, com coelhos, com ovos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas antes vamos lá para a primeira Páscoa, lá no Antigo Testamento, quando aconteceu a primeira Páscoa. Como vocês sabem, vocês são muito bons de Bíblia, o povo de Deus ele foi cativo, foi escravo por muitos anos no Egito, né? E Deus mandou que Moisés fosse até o faraó e libertasse seu povo. Porém, o faraó não quis, né? E aí, resumindo novamente, Deus mandou as 10 pragas do Egito, né? As famosas 10 pragas. Né? E a última delas, né? A 10ª praga, consistia na morte do primogênito de cada família. E aí Deus deu algumas instruções para o seu povo para que eles pudessem ter seus filhos primogênitos poupados. Né? E as instruções de Deus eram bem claras. Eles precisavam arrumar um cordeiro, né? Macho, que não tivesse nenhuma mácula, que fosse um cordeiro perfeito, sem nenhum tipo de problema. Eles matariam esse cordeiro, assariam em fogo, comeriam juntamente com pães asmos e ervas amargas, né? Esses pães asmos eram pães feitos sem levedura, né? Sem fermento. Diferente dos pães que a gente compra na padaria hoje, que a gente faz em casa, que são fofinhos, que eles crescem, esses pães não. Eram pães que não tinham fermento, por isso não cresciam. Justamente para simbolizar o êxodo, né? A saída desse povo do Egito, né? A pressa, né? Pães feitos com pressa, porque pães feitos com fermento leva tempo, precisa crescer, né? Esse pão não, esse pão foi feito rápido. E ervas amargas, que simbolizam todo o sofrimento que o povo passou no período em que foi escravo no Egito. E assim o povo fez, né? Seguiu todas as ordens que o Senhor passou para Moisés. Né? E o sangue daquele cordeiro que foi morto, assado, né? Que eles comeram, deveria ser passado nos umbrais das portas, ou seja, naquela parte de cima das portas das casas do povo de Deus, né? Para que quando o anjo viesse e acontecesse a morte dos primogênitos, ele passaria por cima, né? Veria o sangue na parte de cima da porta e seguir em frente, né? E assim foi. Então, assim foi instituída a primeira Páscoa. Né? Todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive dos animais, exceto aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, no alto de suas portas, tiveram suas famílias preservadas. E aí o povo saiu, né, do Egito, passou aquele tempo todo lá caminhando e só vieram comemorar a Páscoa novamente, porque aí, naquele momento, aconteceu a primeira Páscoa, né? O anjo passou, o sangue do cordeiro estava lá, então aconteceu a primeira Páscoa. Só vieram comemorar muito tempo depois, já não era nem mais Moisés que os guiava, quem estava à frente do povo era Josué, e é aí que eles vieram comemorar mais uma vez a Páscoa. E no tempo de Jesus, também comemoravam a Páscoa da mesma maneira que comemoravam lá atrás, na época de Moisés, na época de Josué,
né? Só que já comemoravam no templo, seguiam todas aquelas instruções dadas por Deus, porém no templo. Então no templo, o cordeiro ele era sacrificado, assado, as pessoas comiam, comemoravam, inclusive a família de Jesus o levava até o templo e eles faziam toda essa comemoração também. E as pessoas comiam umas nas casas das outras também, né? Mas o sacrifício, o cordeiro era morto, era assado no templo, né? E aí mais tarde, depois que Jesus tinha morrido, né, 70 anos após a morte de Cristo, 70 anos depois de Cristo, o templo de Jerusalém ele foi derrubado, né? Ele caiu, foi destruído. E aí sim a Páscoa passou a ser mais íntimo, né? Passou a ser em família, cada família nas suas casas, né? Da maneira que a gente vê hoje, né? Mas voltando lá para a época de Jesus. E aí na época de Jesus a Páscoa era comemorada da mesma forma que era comemorada lá atrás no Velho Testamento. Até que, voltando um pouquinho ao Velho Testamento, o profeta Isaías, ele profetizou que como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E João Batista, quando falava de Jesus, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, Jesus foi preso e crucificado durante a Páscoa lá em Jerusalém. Na noite anterior que Jesus foi capturado, ele fez parte desse processo, né, que eles aprenderam desde lá da época em que o povo estava no Egito, né? Foi feito o sacrifício do cordeiro, o cordeiro foi assado no fogo lá, como deveria ser, e Jesus comeu desse cordeiro juntamente com os seus discípulos, né, o cordeiro pascal. E aquela foi a última vez que a Páscoa foi realizada desta forma, né, de acordo com as instruções lá que Moisés recebeu e passou para o povo no Egito. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus seria o último sacrifício, né? O sacrifício perfeito, né? Ninguém mais precisaria matar cordeiro, comer ervas amargas ou os pães asmos sem a levedura, né? O Senhor disse que deveríamos comer o pão e beber do vinho em memória dele, né? O pão seria o símbolo do seu corpo, né, moído por nós, e o vinho, o suco de uva que a gente usa, né, seria o símbolo do seu sangue derramado na cruz. E a partir daquele momento, a gente não precisaria mais fazer sacrifício de cordeiros, e sim fazer a ceia para lembrar do último sacrifício, que foi o sacrifício vivo, que foi o Cordeiro de Deus, que Deus enviou, Jesus Cristo, né? E olha só que legal, gente, a Páscoa era um símbolo do que haveria de vir, né? Era uma coisa esperada. Então se comemorava a Páscoa porque esperava-se que a profecia fosse cumprida. E a ceia do Senhor é também um símbolo daquilo que aconteceu, para a gente lembrar o sacrifício de Jesus e a promessa que foi cumprida, né? Hoje comemoramos a Páscoa para agradecer o sacrifício de Jesus, né? Agradecer o fato dele ter morrido na cruz para tirar o pecado do mundo, né? Mas você acha que ele continua morto? Mas não mesmo, né? Lembra que eu falei do significado da Páscoa? Páscoa é passagem, né? Jesus passou pela cruz, mas ele não ficou lá. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? E hoje ele está no céu, preparando um lugar bem legal pra gente um dia poder morar com ele. Fique com Deus.